A paz do Senhor, povo de Deus, tudo bem com vocês? Graças a Deus. Meus queridos e amados irmãos, estou aqui para gravar mais um vídeo, pequeno vídeo, né? Dessa vez para falar-se novamente do Francisco Evangelista, né? Francisco Evangelista entrou na live aí onde estava o Mauro Souza ontem e foi novamente tocar nesses assuntos aí do casamento dele, né? Agora, meus irmãos, que mulherzinha é essa do Francisco Evangelista, hein? Uma mulher que ele perdoava e ela traía de novo. Eu lembrei, sabe de quem? Dos saduceus, meus irmãos. Os saduceus chegaram até Jesus e disseram: Mestre, Moisés escreveu na lei que se uma mulher morresse, até 7 homens podiam casar com ela. E Jesus respondeu para eles: Errai por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus, porque na ressurreição não se casa e não se dá em casamento. Meus irmãos, os saduceus fizeram ali uma pegadinha com Jesus. Porque que mulherzinha, hein? Que mulherzinha que o homem que vai ficar viúva por 7 vezes, hein? Mesmo assim, o Francisco Evangelista, ele diz que traía a mulher e a mulher ia. Ele disse que a mulher traía ele, quer dizer, né? Traía ele perdoava e ela ia lá e traía de novo. Eu queria até conversar, meus irmãos, com essa mulher, porque que mulherzinha, hein? Queria assim conversar para saber o que realmente aconteceu. Mesmo até porque não se faz julgamento ouvindo somente uma pessoa, né? Se faz julgamento ouvindo as duas pessoas, não é somente uma, né? Essa é a versão do Francisco, né? Evangelista. Agora, cadê a versão da mulher dele, né? E aí, meus irmãos, Francisco Evangelista fez uma pergunta para o rapaz que estava fazendo a live com o Mauro Souza, o irmão Mauro Souza, perguntando se ali naquele momento, se ele fosse traído, se ele tinha condições de ficar sozinho, né? Meus irmãos amados, Francisco Evangelista, acho que ele nunca foi cheio do Espírito Santo. Fez parte da Deus Amor, mas ele nunca foi cheio. Porque para fazer, meus irmãos, esse tipo de pergunta é porque está todo cheio de confusão, né? Mas a palavra de Deus, ela não traz confusão. O Senhor Jesus Cristo, ele diz que é possível sim. É possível sim um homem ficar sozinho se o casamento der errado. Mesmo até porque, meus irmãos, a prioridade nas nossas vidas é Jesus Cristo para a nossa salvação. A prioridade é Jesus Cristo. Se a mulher te traiu, você perdoou, ela continua te traindo, então larga ela e vai ficar agora com Jesus. Vai fazer a obra. Vai viver com Jesus, porque a prioridade na nossa vida para a salvação é Jesus Cristo, não é uma mulher, não. Eu entendo que o irmão nunca foi cheio do Espírito Santo, porque ele tem essas dúvidas, é cheio de dúvida, né? Veja aqui, meus irmãos, no capítulo 19 de Mateus, Jesus explicando que é possível um homem ficar sozinho se o casamento der errado. É possível. Agora, no momento que o Francisco Evangelista fica dizendo que não é possível e que a pessoa tem que casar, então aí ele já está chamando Jesus Cristo de mentiroso. E Jesus nunca mentiu, né? Em Mateus capítulo 19, versículo 12, depois de Jesus dar a explicação sobre o casamento, e depois dos discípulos falar para Jesus, assim não convém a mulher casar, e ele dá essa resposta aqui para os discípulos, no capítulo 12 de
capítulo 19 de Mateus e versículo 12. Vamos ver. Porque a eunuco que assim nasceram do ventre da mãe, e a eunucos que foram castrados pelos homens, e a eunucos que se castraram a si mesmo por causa do reino dos céus. Quem pode receber isso, que o receba. Então Jesus está dizendo aqui que o último eunuco aqui se castrou. Ele se castrou para poder entrar no reino de Deus. Como é que o Francisco Evangelista, ele faz essa confusão todinha, achando que um homem não pode ficar só? Sei não, mas eu acho que o Francisco Evangelista, ele nunca foi cheio do Espírito Santo. Jesus está falando aqui que se você é cheio do Espírito Santo, você fica sim. É possível sim, um homem ficar sozinho sem mulher. É possível, Francisco. Você nunca leu esse versículo? Nunca leu? Então lê e medita, que aí você vai tirar a sua dúvida. Meus irmãos, nós não podemos convencer o homem, não podemos convencer a mulher. É o Espírito Santo que convence, né? E a palavra de Deus diz que a fé vem pelo ouvir, em se ouvir a palavra de Deus. Francisco Evangelista, ele não ficou sozinho porque ele não quis, porque Jesus Cristo nunca mentiu e jamais vai mentir. Aqui no terceiro eunuco, Jesus está falando de pessoas que se castram para ficar por causa do reino de Deus. Ele está se referindo a um casamento que deu errado. Agora, meus irmãos, você andar com Jesus e não conhecer Jesus, aí é que tá, né? Aí é que tá. É igual aqueles discípulos que Jesus falou: olha, pega o barco aí e nós vamos atravessar lá pro outro lado do mar. Quando o barco começou aquele naufrágio dentro do rio, eles correram até Jesus, né? Mestre, nós vamos perecer. Mas Jesus não falou isso. Jesus falou: nós atravessaremos, nós vamos atravessar. Jesus não falou que ninguém ia perecer. Jesus falou: nós vamos atravessar. Foi essa a palavra de Jesus. E aí tem pessoas, meus irmãos, que andam com Jesus, mas não sabem quem é Jesus, né? Então, Francisco, daí a sua resposta, né? Não é um assunto que meu, né? Foi um assunto aí entre você e o Mauro Souza e o outro rapaz que estava lá. Mas a palavra de Deus diz no capítulo 5 de Mateus, né? Aquele que ensina e bebe é grande no reino de Deus, e aquele que ensina e não bebe não é nada no reino de Deus. Então a gente vem aqui para dar um ensinamento, né? Mostrar que é possível sim um homem ficar sozinho se o casamento dele é errado, né? A prioridade na vida do homem para que ele seja salvo não é uma mulher, é Jesus Cristo. Tem que entender isso, né? Não deu certo, então fica sozinho, né? Fica sozinho. E aí, meus irmãos, quero ler ainda no capítulo 12 de Mateus aqui, e no versículo 36 e ao 37, diz assim, ó: mas eu vos digo que de toda palavra ociosa que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo, porque por tuas palavras serás justificado e por tuas palavras serás condenado. Então, Francisco, guarda essa palavra, Francisco. Guarda essa palavra, porque nós há de dar conta do que nós fala aqui neste mundo. O irmão fala umas coisas aí que é difícil alguém acreditar, né?
Dizer que perdoava a mulher e a mulher traía de novo. E que mulherzinha, hein? Então os versículos aqui estão nos advertindo, dizendo: pelas tuas palavras sereis salvo, e pelas tuas palavras serás condenado. Eu estava vendo também outro vídeo aí de pessoas que se levantou aí contra o pastor Júlio César, né? E falaram as coisas aí terríveis, né? Se foi e aí dessas pessoas, se estiver mentindo, né? Aí delas, se estiver mentindo, porque olha o que é que o versículo fala, o versículo 37, né? Pelas tuas palavras sereis salvo e pelas tuas palavras sereis condenado. Falando coisas aí, meus irmãos, coisas terríveis. E ai dessas pessoas, se elas estiverem mentindo, levantando falso testemunho, quanto uma pessoa que está indo atrás das almas, né? Tem pessoas também, meus irmãos, nessa plataforma do YouTube, que eles pegam coisas lá do passado que a pessoa praticava e quer trazer para o presente, quer fazer uma acusação de que a pessoa ainda está praticando. Isso também, essas pessoas também, elas estão enquadradas aqui no versículo 37. Pelas tuas palavras serei salvo, e pelas tuas palavras serei condenados. Essas pessoas, meus irmãos, que estão fazendo isso, essas pessoas não estão lendo Bíblia, e se estiver lendo a Bíblia, não tem o temor de Deus. Quem não tem o temor de Deus deve buscar, deve pedir: Senhor, tem misericórdia, coloca o teu temor dentro de mim, para que eu não ande falando coisas que não convêm, porque a tua palavra ela é fiel, ela é verdadeira, ela pode me salvar no último dia e ela também pode condenar. Vai depender do que eu andar falando. Então essas pessoas devem fazer isso, porque, meus irmãos, é o que eu tenho visto por aí. São pessoas que parece que estão trazendo coisa do passado, de que a pessoa praticou no passado, e elas estão querendo trazer para o presente, né? O que foi do passado, né? Você aceitou Jesus Cristo, todos os seus pecados é apagado. Quem está em Cristo, nova criatura é. Eis que as coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. Estamos vivendo agora numa nova criatura. Quem veio fazendo esse tipo de acusação são aqueles que não receberam Jesus ainda. Então, como que você é cristão e está igual a esse povo aí do mundo, né? Que eles não crêem no perdão divino, não crêem no derramamento de sangue de Jesus, que foi para a purificação do nosso pecado. Então eles querem ficar lançando em rosto coisas do passado. Só que coisas do passado não pertence mais ao cristão que aceitou a Jesus. Você que é crente não deve ir por esse caminho, né? Não deve ir por esse caminho, mas parece que é o que está acontecendo aqui na plataforma do YouTube. Pessoas trazendo coisa do passado e ficar falando como que não, a pessoa estivesse praticando no presente. Isso é um perigo muito grande. Observe esse versículo que eu li. Em Mateus capítulo 12 e versículo 37. Amém? Então, meus irmãos, fica aí esse pequeno vídeo para a sua meditação. Se você é novo por aqui, se inscreva no canal, deixe o seu like, ative o sininho das notificações, para que assim você possa receber mais vídeos. E não se esqueça, meus irmãos, de compartilhar os nossos vídeos. Para aqueles que não me conhecem, eu sou o Reginaldo, amém? Que Deus assim vos abençoe.